Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Então o tema de hoje se chama Dois Evangelhos Diferentes. Anote, pegue tua caneta, teu papel. Dois evangelhos diferentes. Esse é o terceiro tema sobre uma série. O primeiro tema foi há 15 dias atrás, chamado Dois Apostolados Diferentes. O que é um apostolado? Um apostolado é difundir e defender uma doutrina. Isso é um apostolado. E naquele tema lá, nós vimos que em Gálatas 2:7, que a Pedro foi dado uma forma de palavra e a Paulo foi dado uma outra forma diferente, que chama de apostolados. E no verso 8, Gálatas 2:8, o apóstolo Paulo diz que foi o próprio Deus quem fez assim. O próprio Deus entregou a Pedro uma missão e o próprio Deus entregou a Paulo uma missão diferente. Aí você pensa assim, então Deus é Deus de confusão? Não, senhor, não, senhora. Porque foram chamados diferentes em épocas diferentes. O chamado entregue ao apóstolo Pedro e aos demais, quando eu falar apóstolo Pedro, eu estou falando dos 12, ok? Foi dado a eles em uma determinada época, em que era necessário uma forma de discurso própria para aqueles dias, para as pessoas que estavam ali, antes da cruz, depois de 30 anos que Jesus havia nascido de Maria, durante 3 anos, porque depois de 3 anos Jesus ia subir a cruz e ali tinha que terminar aquela forma de apostolado, de doutrina, de pregação, de ensinamento, né? E o ensinamento que ele entregou ao apóstolo Paulo, o apostolado de Paulo, ele entregou depois que ressuscitou. Aí já não estava Pedro, assim como Paulo não estava aqui, da mesma maneira, Pedro e os demais já não estavam aqui. Então são dois apostolados diferentes, porque tinha que ser assim. Uma coisa é você estudar o ensino fundamental, pré-escola, vai ser alfabetizado no primeiro ano, segundo ano, primeiro ano, né? Vai ser alfabetizado. Depois que você termina o ensino fundamental, você passa para o ensino superior. E as matérias e os professores do ensino superior não podem ser a mesma matéria e os mesmos professores do ensino fundamental, pelos motivos óbvios, senão você não vai sair do lugar. Assim está a igreja. E o nosso chamado é reconciliar as pessoas com Cristo. E reconciliar com Cristo consiste em você pegar a mente da pessoa, como você está entendendo que eu estou pegando tua mente nesse momento, e fazer essa mente atravessar daqui para o lado correto. Porque se essa pessoa estiver vivendo ali, mas com a mente aqui, isso vai dar um curto-circuito. Doutrinas que não vão encaixar. É impossível, por mais que nós queiramos, é impossível conciliar Pedro e Paulo. É impossível conciliar Tiago e Paulo. É impossível conciliar João e Paulo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Tá claro, né? Pois muito bem. Quando Pedro recebeu, vamos ver agora um pouco, o que foi que Pedro recebeu? Ele recebeu, ele e os seus pares, seus companheiros de ministério, né? Essa doutrina. Mas antes eu queria falar para você uma coisa. Um apostolado é o ato de difundir e defender uma doutrina. Ok. Então aqui tem um apostolado e aqui tem outro apostolado. Você está pensando, você é inteligente, suficientemente capaz de entender e definir sozinho, mas eu vou repetir aqui, que desse apostolado saiu uma forma de doutrina igual, que tem a ver, consequente a este apostolado.
E desse outro apostolado saiu uma outra forma de doutrina diferente, que tem a ver com os ensinamentos que este Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Então, nós temos uma forma de doutrina que teve essa nascente aqui como raiz, e aqui está o rio, e nós temos uma outra forma de doutrina que tem como nascente esta raiz aqui de Paulo, e está aqui o rio. Se esses dois caminharem juntos, vai dar problema. Pronto, poderíamos encerrar a reunião. Mas eu quero te dar mais argumento, porque doutrinas diferentes criam entendimentos diferentes, ok? E entendimentos diferentes criam comportamentos diferentes. Você já viu uma pessoa chamada cristã fazer uma promessa, ficar de joelho, usar água benta e falar assim: não, eu creio que Cristo ressuscitou? Quantos conhecem alguém assim? Todo mundo aqui é assim no Brasil. Mas não são doutrinas diferentes? Não. Então criam comportamentos assim. Vamos ver o início. Pedro recebeu o seu apostolado. Vamos ver a missão que eles receberam. Vamos a Mateus capítulo 10, verso 5. Aí está o chamado de Pedro. Ok? Pedro, pescador, lá contando suas histórias. Você diz que pescador é mentiroso, eu não sei. Mas Pedro é pescador e Jesus escolheu ele. E Deus escolhe quem Ele quer. Ele escolheu você, escolheu a mim, escolheu... Deus é assim, Ele escolhe quem Ele quer. Então Ele escolheu Pedro, escolheu 2 Tiagos, né? 2 Tiagos, nenhum era o Tiago de Jesus, irmão de Jesus não, tá? Esse que está na Bíblia aí, esse do livro do Tiago. Esse livro de Tiago é escrito pelo meio-irmão, né, de Jesus. Era filho de José com Maria, esse Tiago aí do livro aí, que você vê na tua Bíblia. Só que esse Tiago aí não fazia parte desses 12. Nesses 12 tinha 2 Tiagos, mas nenhum deles era filho de José. Então era outros Tiagos, diferentes. Mas depois esse Tiago aí escreveu esse livro porque ele era considerado coluna. Por quê? Porque ele era irmão de Jesus. Aí as pessoas, é irmão do cara, né? Então, a estes 12, Jesus enviou e lhes deu instruções. Quando você recebe instruções de um professor, você obedece? Quando você recebe instruções do teu patrão, você obedece? Quando você recebe instruções do teu chefe, você obedece? Lá na UTI, minha moreninha, quando você recebia instruções para tratar lá as coisas na UTI que você trabalhava, você obedecia? Agora imagina, Jesus aparece, chama e dá instruções. É para se considerar ou para desrespeitar? Então vamos ver se consideraram. Não vão pelo caminho dos, e nem entreis na cidade dos. Quantos aqui são israelitas de nascimento carnal? Ninguém. Quantos aqui são brasileiros? Nós somos os gentios. Primeira coisa que Jesus disse para o apostolado de Pedro: tem regra. Todo apostolado tem uma regra. Depois você vai ver a regra do outro. Estamos vendo a regra desse apostolado antes da cruz. Porque hoje o tema é 2 evangelhos diferentes. A primeira coisa que ele disse: não procurem os brasileiros. Não cheguem lá mandando o índio vestir roupa, rezando missa, falando que está todo mundo perdido em pecado. Parará e parará. Verso 6. Não façam isso. Eles não tinham feito, eles nem eram apóstolos ainda. Eles só foram considerados depois disso. E Jesus já estava falando: se não, antes, ou seja, se não, esqueçam os gentios. O chamado de vocês é ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão buscar os israelitas, aquele povo que saiu do Egito, das 12 tribos e não sei o quê. E no verso 7 diz assim: e quando vocês forem, preguem desta maneira: o reino de Deus está próximo. O reino dos céus
está próximo. Então vamos imaginar que aqueles homens lá estavam aqui onde eu estou, e que ali é a cruz. Aqui Jesus tinha 30 anos, e ele chamou esse pessoal aí e deu essas instruções: vocês têm que fazer um trabalho. Qual é o trabalho de vocês? Antes de eu falar o trabalho, eu vou dizer para quem não é esse trabalho. E quando vocês forem lá, vocês vão dizer: olha pessoal, o reino de Deus está próximo. Não chegou ainda não, mas vai chegar, está próximo. Você sabe o que é. Verso 8. E para vocês se distraírem e terem o que fazer, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, deem de graça aquilo que vocês de graça receberam. Que legal, hein? Então, não vão para os gentios e façam essas coisas aí, enquanto vocês estiverem lá. Olha, o reino dos céus está próximo. E fomos comissionados pelo próprio Jesus de Nazaré, e ele nos deu essa ordem: em nome de Jesus de Nazaré, demônio, sai agora em nome de Jesus de Nazaré. Tá certo Pedro fazer isso naquela época? Show de bola, porque esse era o trabalho dele. Agora, se eu estou aqui, que você já entendeu que aqui é outra doutrina, diferente daquela, e canto assim: em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, em nome de Jesus de Nazaré. É próprio isso? Mas por que fazem essas coisas? Porque as pessoas não entenderam nada. Pastor, você com essa meia dúzia de pessoal sentado aí te olhando, você está dizendo que você é o único que está certo e que esse sistema de 500 anos está errado? É isso que eu estou dizendo. Não, eu só estou te fazendo entender. Quem está dizendo é a Bíblia. Aí, esse era o objetivo desse grupo aqui durante 3 anos, né? A validade desse chamado, porque todo chamado tem uma validade. Quando Deus cumpre o que Ele quer, Ele tira do meio. Nós somos só objetos nas mãos do Criador. É Ele que dirige tudo. Esse cenário é dele. Ele é quem mexe nas marionetes. Vai para cá, vem para lá, não vai, fica, morre, nasce. Você vai ser brasileiro, você vai ser carioca, você vai ser nordestino, você vai ser colombiano, você vai ser sergipano, você não opina nem na cor do teu cabelo. Nada. Deus está no controle de quantas coisas? E graças a Deus que Deus está no controle da nossa vida. Pai, não podia estar em melhores mãos. Mas vamos voltar aqui. 3 anos de validade. Quando Jesus chegasse à cruz, passasse pela cruz, ressuscitasse, tem uma observação aí. Depois da cruz, outro apostolado em substituição ao anterior. Por quê? Aqui eu não posso cantar que o inimigo está furioso. Porque na cruz Cristo destruiu aquele que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Mas o diabo estava vivo aqui? Sim. Mas aqui ele foi destruído? Sim. E esse apostolado aqui veio para dizer isso? Sim. Por que as chamadas igrejas não pregam assim? Porque elas pegaram esse ensino aqui e esse ensino aqui, pum, na tua cabeça. Quantos aqui foram batizados na igreja católica quando nasceram? Como é que o padre faz? Leva lá na pia batismal, bota o bebezinho, molha a cabeça do bebezinho com aquela aguinha, bota sal na boca, né? Eles têm que fazer uma ruindade com alguém. Bota sal na boca, eu te batizo, que não sei o que, que não sei o que. E eles dizem que aquele batismo é para livrar aquela criança do pecado de Adão, que é o pecado original. E o que Cristo fez na cruz então, senhor sacerdote, com todo respeito? Não livrou?
Ou livrou mais ou menos? Ou será que, mesmo depois da cruz, tem gente aqui desse lado que continua em pecado? Me explique isso, senhor sacerdote. Eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Aí todo mundo faz fila, toma hóstia, o padre bebe vinho sozinho, que ele não é bobo. Então, pô, tem que parar com isso, cara. Não dá. Aí, é porque, para mim, isso é uma coisa tão menina que é engraçado. Eis aqui o Cordeiro de Deus, faz a fila, todo mundo. Quem foi o Cordeiro de Deus? Jesus de Nazaré. E eu estou aqui, na missa. E o que ele veio fazer? Veio tirar o pecado do mundo. Ah, tá bom. Então como é que eu posso batizar o meu filho lá na igreja para ele ser livre do pecado, se o Cordeiro de Deus veio acabar com esse assunto? Então, depois da cruz, outro apostolado substituindo o anterior. Atos 26. Aí, Cristo ressuscita. Muito bem. Tinha um homem que era mau e perseguidor, que pegava autorização por escrito para perseguir, para prender e para matar. E esse homem se chamava Saulo. E ele nasceu numa cidade chamada Tarso. Por isso que era Saulo de Tarso. Um dia esse homem estava cheio de ódio, caminhando com um grupo, claro, para prender gente lá. Aí aconteceu que ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. E diz que ele caiu no chão e ficou cego. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo não, tá? Isso aí já é por sua conta. A Bíblia não fala nada de cavalo. Mas, aí, dialogaram. Quem és tu? Saulo, por que me persegues? E tal, você já sabe da história. Aí, vamos ao que interessa. Jesus falou para ele, levanta-te, fica de pé, porque foi para isso que eu apareci a você, para te colocar como ministro e testemunha das coisas que você viu e daquelas que eu aparecerei a ti. Significa que Cristo iria aparecer a Paulo outras vezes, te tirando do teu povo e dos gentios, aos quais agora eu te envio. Para aí, você anotou o primeiro verso que eu falei, que foi Mateus 10:5, correto? De maneira nenhuma vão aos gentios. Agora aqui a parada é outra. Aos gentios, aos quais agora eu te envio. Não é lhes envio, é ti, um. Aqui era 12, agora é um. E atenção, 18. Para que abras os olhos deles, para que eles se convertam da falta de conhecimento, também conhecido como trevas, à luz, também conhecido como informação, e da potestade de Satanás, o teu adversário, a Deus, para que recebam pela fé que é em mim, Cristo, o perdão de pecados. Quantos aqui creem em Cristo? E tem mais, e tem direito a uma herança. E a herança, Paulo foi chamado para informar as pessoas que agora não é mais por obras. Aqui era obras. Aqui tinha que ajoelhar, tinha que sacrificar, tinha que fazer jejum, tinha que pagar o preço, tinha que subir a escadaria da igreja da Penha de joelho, tinha que acender vela, tinha que matar o frango na cruzilhada. E eu não sei porque que eles têm nada a ver com o Flamengo, que as velas são tudo vermelho e preto, mas eu não sei. Só que agora já é pela fé. E não é qualquer um que pode ter fé, porque só tem a fé um escolhido de Deus. Se você tem a fé, você é um escolhido de Deus. Essa fé não é tua, ela não vai aumentar e nem vai diminuir. Você nasceu com esse dispositivo aí, porque a Bíblia diz que aos que antes conheceu, a estes predestinou. Então, quando Paulo começasse a falar essa palavra, esses tais predestinados iriam fazer assim, plim, como você está fazendo agora. Porque a gente já foi iluminado há um tempo, mas toda vez que a gente ouve isso é tão gostoso, que se a gente pudesse, a gente ouviria isso o dia todo. Então, agora esse é o objetivo depois da cruz, que é diferente do objetivo anterior. Expulsar demônios, curar enfermo, limpar leproso,
não ir para os gentios, dizer que o reino está próximo. Agora não. Agora o reino já chegou, você está salvo pela fé em Cristo, teve o perdão dos pecados pela fé em Cristo, não tem que pagar preço, não tem que comprar terreninho no céu, como eles vendem na televisão, copinho d'água abençoado, lencinho ungido. Agora você é capaz de entender por que o povo faz essas coisas. Por quê? Porque nunca ouviram isso que você acabou de ouvir. Porque uma pessoa em sã consciência espiritual, quando ouve uma coisa assim, jamais entra num lugar desse, que é distância dessa corja, porque eles sabem que estão errados. Daqui surgiram duas pregações diferentes, são dois evangelhos diferentes. Daqui surgiu uma pregação, daqui surgiu outra pregação. Essa pregação fala que o diabo está vivo, e essa pregação diz que o diabo foi destruído por Cristo na cruz. Pode alguém ser feliz jorrando ou bebendo água amarga e água doce ao mesmo tempo? Não. Mas é assim que o sistema religioso é. Uma hora você está salvo, outra hora você está no mundo, né? Uma hora você está bem com Deus, outra hora você está devendo a Deus. Uma hora você, não, Cristo é tudo em todos. Outra hora, Cristo é tudo em todos, mas tem uns 50% aí que você tem que fazer, porque senão você não vai. E aí eles ficam dessa maneira com a vida das pessoas, que eu espero que nesse momento, através da minha boca, o Senhor nosso Deus, ao qual eu sirvo, aqui esteja libertando a muitas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Essa é a função. Então, o problema, isso não teria problema, porque antes da cruz está certíssimo o apóstolo Pedro e os demais fazerem aquilo lá. O problema começa quando esses dois, ou seja, aquilo que estava aqui atrás e isso que está aqui na frente, querem habitar o mesmo espaço. Não pode, não vai rolar, não vai funcionar, né? Querer ter validade fora do seu tempo. Gálatas 1:6. Aí o apóstolo Paulo começa a corrigir. Eu estou maravilhado de como foi tão rápido que vocês se afastaram daquele que chamou vocês pela graça de Cristo para seguirem um evangelho diferente. O que estava rolando aqui? Quem começou esse grupo foi Paulo, com esta palavra: salvo, sempre salvo. O que acontece é que quando Paulo se ausentava, as pessoas iam viver suas vidas. E no viver suas vidas, sempre chegava aquele parente da Assembleia de Deus. Você está indo aonde, hein, meu irmão? Cuidado com a tua salvação, hein? Vigia, hein? Não, eu estou indo ali no ministério que fala que a salvação é pela fé em Cristo. Não, meu irmão, tem que obrar. Que isso? Como é que pode? Você tem que fazer alguma coisa. Esse ministério aí não é de Deus, não. Isso é coisa... Olha que o diabo é tão astuto que está ensinando as pessoas a dizer que ele está morto. Já aconteceu isso contigo, né? Pois é, era isso aí que acontecia lá. Paulo começava a instruir e, na sua ausência, as pessoas, algumas, né, davam ouvido a outro tipo de pregação e eles se afastavam do evangelho da graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Diferente de qual? Diferente do que Paulo prega. Verso 7. Mas não tem evangelho diferente. Não que haja outro. Esses temas que você está vendo que a gente coloca, dois evangelhos diferentes, eles não são em si uma definição. Eles são muito mais para chamar a tua atenção. Ué, dois evangelhos diferentes? Não existe dois evangelhos diferentes. Existe aqui existia uma forma de evangelho. Uma. E aqui existe quantas? Uma. Quero ver quem vai ter coragem de romper com a forma antiga. Porque as pessoas têm medo. Não que haja outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, hoje em dia, não há evangelho diferente do evangelho de Cristo. Salvo pela graça, para sempre. Muito bem. Como é que se perverte o evangelho de Cristo? Como é que alguém pode perverter o evangelho de Cristo? Por exemplo, número 1, anote aí.
incluindo hoje em dia aquilo que já não vale. Já não vale. O que não vale? Não vale eu celebrar uma hóstia dizendo que é o corpo de Cristo e depois a Santa Ceia é a mesma coisa católica com outro nome, do evangélico. É a mesma coisa. Então isso não vale. Já não vale eu trazer para cá um adereço de fé. Tem que tocar. Algo que eu tenho que palpar, ou um santinho, ou uma fitinha no braço, ou um terço. Né? Já não vale. Então, como é que se perverte o evangelho? Fazendo essas coisas. Né? Trazendo para o lado de cá aquilo que Cristo já destruiu. Aí você perverte o evangelho. Número 2, incluindo aquilo que o evangelho não ensina. Porque eu não posso trazer para cá coisas que o evangelho não ensina. O evangelho não ensina coisas de carne. Eu não posso trazer para cá coisas de carne na tua vida e dizer que isso é evangelho, porque eu vou estar ferindo a unidade do evangelho, do espírito do evangelho. Isso vai dar problema também. Terceiro, aprisionando os irmãos em proibições. Não posso fazer isso. Aqui é proibido proibir. Cada um vai levar a sua própria carga. Eu não posso, né? O seu próprio fardo. Eu não posso pegar algo daqui e incluir aqui. Quando eu estava me preparando para essa ministração, já estamos terminando. Deus estava me falando assim: ô Pedro Kelly, é igual essa coleção de dinheiro que você tem aí. Porque eu andei viajando um bocado e eu tenho o costume de guardar uma nota de cada país que eu já estive. Aí eu fui lá na minha pastinha, peguei essa bolsinha aqui simpática e peguei essas notas que são dos vários países que eu já tive a oportunidade de ir. Muito bem, aqui tem dinheiro, ó, da Colômbia, 20 mil pesos, tem dinheiro, e esse rasgou, da Bolívia, né? Tem dinheiro, de onde é esse aqui? Nicarágua, Chile, tem euro, acho que esse aqui eu vou trocar, 10 euros. México, ó, 50 pesos, Uruguai, pesos uruguaios. Aí eu comecei a ver, o que tem esse dinheiro aqui? Eu comecei a olhar, até que eu entendi. Em Nicarágua se chamava Córdoba, a cédula lá, né? São Salvador, El Salvador, né? São colones, os colones são bons. Na Guatemala se chama Quetzal, dinheiro lá e tal. 1 peso ouro, isso aqui é uma moeda comemorativa. Isso deve valer um dinheiro. Isso aqui é da onde? Da Colômbia. 1 peso ouro. Isso aqui é de colecionador mesmo. 100 pesos ouro, 1000 pesos ouro, 2000 pesos, não sei o quê. Honduras se chama lempira. No Peru se chamam soles. Aí vai por aí. República Dominicana, tá vendo? Pesos dominicanos. Venezuela, bolívares, são bolívares, da Venezuela também. Argentina, peso, né? Costa Rica, essa é bonita, são colônias também. Aí eu não entendo. Cuba, aqui ó, 1 peso conversível, né? Em Cuba é assim. Esse peso aqui, ó, lá você é obrigado quando você chega em Cuba, você é obrigado a trocar teus dólares por essa nota aqui. Então, a cada dólar lá vale 80 centavos de peso. É o único lugar no mundo que o dólar vale menos que a moeda local, lá em Cuba. Espera aí, o dólar, muito bem, está aqui, Bolívia, não sei quem, até que eu cheguei nesse aqui, esse você conhece. A antiga. Aí eu falei, é isso. Não, espera aí, essa é de 1. Agora, essa aqui é 10. Mas é 10, ali era 1. Mas essa aqui é 100. 100 quê? Cruzeiros. 100. Então tem 1, 10 é maior que 1, 100 é maior que 10, 5 mil é maior que 100. Aí eu falei, tá bom, já entendi. Aí guardei a nota. Um dia, você pegou esse dinheiro aqui, foi ali e comprou pão.
Verdade ou mentira? Hoje, você vai pegar isso aqui e vai ali comprar pão, o que você vai levar? Um tapa. Por quê? Porque o sujeito lá é mais inteligente do que os crentes e vai dizer assim: esse dinheiro não vale mais, eu não vou botar gasolina no teu carro não vou botar diesel no teu carro não, porque você vai me pagar com dinheiro que não vale mais. E se eu abastecer o teu carro e você me der essa nota de 5.000 cruzeiros, eu não vou poder pagar para a distribuidora de combustível, porque eles não vão aceitar. Por que não vão aceitar? Porque essa nota não vale mais. Aí a irmã ali fala assim: irmão, vamos fazer um jejumzinho para o Senhor. O Senhor está aceitando jejum? Da mesma maneira que o homem do posto não aceita essa nota, da mesma maneira Deus não está aceitando sacrifício de ninguém. Porque o evangelho que vale agora não respalda mais essa nota. Essa nota aqui era desse apostolado aqui. Se você pega essa nota aqui e vem para esse lado aqui e quer pagar as coisas com ela, o cara vai olhar e vai dizer: cadê a assinatura do presidente do Banco Central? Não tem aqui desse. Não, isso aí não vale mais. Porque um decreto, diga um decreto. Um decreto dado por um homem. Assinou lá e disse: a partir de agora isso não vale mais, o que vale é outro dinheiro. Pois é, eu estou aqui para te dizer que na cruz, há 2.000 anos atrás, foi assinado um decreto com tinta vermelha, mas não era do PT não, era vermelho de sangue. E esse decreto acabou com o apostolado anterior. O problema é que esses homens com muito poder, eles entram na televisão e as pessoas não têm a capacidade, porque nunca tiveram uma palestra como essa em suas vidas, de julgar se aquilo que elas estão comendo é boa comida ou é comida estragada. Porque você vê na televisão um pastor dizer para você que Deus está zangado contigo, que você pode perder a salvação, que você tem que pagar isso e aquilo para ser salvo, que você tem que fazer aquele sacrifício, que você tem que fazer a vigília das 7 noites, que você tem que fazer a corrente não sei de quê, que você tem que vender tua casa e dar o dinheiro todo, que você tem que... E as pessoas aceitam, que é uma beleza. Parece que quanto mais você me bate, mais eu gamo. Quanto mais bater, mais o povo dá. É assim que eles ensinam lá. Então, para terminar, tenha cuidado com quem se aproxima de você. E olha que mesmo assim, com essa coisa toda, olha o poder que esse sistema religioso tem. Eles têm avião, helicóptero, eles têm, estação de rádio, eles têm canal de televisão, eles têm banco, eles têm não sei o que, com a mentira. Será que nós não temos ousadia suficiente para dizer em alto e bom som agora que essa palavra vai chegar na televisão? Porque é a verdade. Estamos terminando. É verdade, é o último verso. Gálatas 2, 4 e 5. Aí vamos terminar. E isto, apesar dos falsos irmãos, são irmãos, mas são falsos. Cuidado. Que se introduziam escondido entre nós, que entravam para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos reduzir à escravidão. Colossenses 1,26 fala: não deixe ninguém te acusar pelo que você come ou pelo que você bebe. Você é livre. Não deixe ninguém te escravizar com hipocrisia, porque isso era do apostolado de Pedro, né? Verso 5: aos quais nem por um momento aceitamos nos submeter, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. O simples fato de você estar próximo de um falso irmão pode te contaminar e atrapalhar a verdade do Evangelho em você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz. Eu não estou falando aqui, até agora eu não falei nada da minha opinião. Se você quiser ser honesto, você pode concordar comigo. Eu estou falando Bíblia. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem se aproxima de você com falsidade religiosa. Manga comprida, vestidão arrastando no chão,
limpando a rua, né? Não corta cabelo, não pinta cabelo, não faz nada. Não faz nada mesmo, porque com uma mulher dessa, o marido não vai fazer nada mesmo. Samambaia chorando. Então, meus queridos amigos e irmãos, aí está o motivo do curto-circuito da religião hoje em dia. E a nossa missão é ter isso bem claro, para sermos capazes de explicar com calma. As pessoas não têm culpa, os líderes talvez tenham. E mais uma vez eu vou terminar dizendo isso. Nós estamos diante dessa luta aí. O que nós vamos fazer com isso? Acovardar? Calar a boca? Deixar para lá para não arrumar confusão? Ou nós vamos falar isso? Declaro você reinando em vida. Declaro você com anjos a teu favor. Declaro você vivendo uma semana de triunfo. Declaro você vivendo uma semana de vitória. Declaro você curado de qualquer mentira de enfermidade. Diz que vem aí o inverno, né? O inverno tem gripe. Eu declaro você curado da gripe. Que você não vai ter gripe nenhuma, que você está curado. Eu declaro você livre de dívidas. Declaro você livre de problemas de qualquer natureza na tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Declaro você vivendo como Deus diz que os seus filhos vivem, reinando em vida. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo.